Bom dia a todos. Vamos começar em mais uma reunião do grupo de Nutrição e Comportamento. Esse grupo é coordenado pela Luciana, chefe da enfermagem, Jaqueline, chefe da nutrição, a Natália Teles, que é psicóloga, e eu, né? Esse é com muito assim, fala com muito orgulho, é o 172ª atividade, ou seja, 172, encerrando o ano com 172 atividades científicas, que englobam aí nosso clube de revista, englobam nossos encontros no Samaritano na Barra, as sessões de cardio-oncologia, de nutrição e comportamento, do Globo. Então, assim, são 172 atividades, nós conseguimos, graças ao apoio de todos e à presença de todos. Esses eventos estão sendo gravados de um tempo para cá, nós já temos 58 vídeos editados no Facebook, é só botar livro Te Cuida. Então, essa apresentação do Dr. Roberto vai estar no Facebook do Te Cuida, vão estar sendo duplamente gravada. Umas nós botamos integral, outro nós editamos. Os comentários que serão da Jaqueline e da Flávia Pinho, a nutricionista e médica nutróloga, médica da medicina do esporte, vão estar também lá editados. Então, assim, a gente vai terminar o ano, acho que de uma forma muito boa. Tiveram mais de 120 mil visualizações já no Facebook. Então, cada vez cresce mais. A gente faz uma reunião, às vezes, com 15, 20 pessoas e tem, assim, 2.000, 3.000 pessoas vendo, né? Nós temos aqui presente várias pessoas, Fernanda Matos, nutricionista, Virgínia, nutricionista, temos ali o pessoal da medicina do esporte, da MedSport, lá, doutor Sérgio Agostino, professor Viváqua, temos o Silvio, né, triatleta, o Guilherme Campos, é um brasileiro que está radicado na Itália, competindo pela seleção italiana de triatlo, veio nos prestigiar. Então, acho que vai ser uma manhã muito rica e a gente vai aprender muita coisa. Há um tempo atrás, nós fizemos aqui uma reunião com a Letícia Azen, uma nutricionista especializada também em esporte, e o título foi Nutrição Esportiva Além do Frango com a Batata Doce. Então, vamos ver o que aconteceu do frango com a batata doce para cá. Vamos escutar o Dr. Roberto Zagura, é uma honra tê-lo aqui conosco. Bom dia, pessoal. Eu estava aqui em dúvida se eu botava ou não a gravata. Eu tenho certeza que eu tomei a decisão errada. Eu agradeço muito aos colegas que vieram de roupa esportiva, é assim que eu queria estar vestido, e até para tornar esse papo nosso, que é um papo, provavelmente todos vocês poderiam estar aqui no meu lugar, e então eu queria trocar com vocês muito mais do que expor. Eu começo, obviamente, agradecendo demais o convite do professor Domênico e da Jaqueline. São profissionais que eu tenho profundo respeito e admiração. Muito obrigado. E a minha debatedora, minha ex-professora, né? Eu não sei se eu digo ou não, porque você é tão jovem, né? Mas, enfim, ela foi minha professora, para quem não sabe. Então, também parte do que eu vou dizer aqui, eu aprendi com a Flavinha. Então, vamos falar um pouquinho, pessoal, de alguns mitos e algumas verdades em suplementação alimentar. Como é de praxe, eu preciso começar dizendo dos meus conflitos de interesse. Eu tenho vários aqui. O primeiro deles é que eu sou um apaixonado por esporte, por suplementação alimentar. Então, eu tenho que tomar cuidado para não me entusiasmar demais e incorrer no erro que é decorrente do próprio entusiasmo, da paixão. E o segundo potencial conflito de interesse que eu tenho é o fato de trabalhar num grupo, que é o Laboratório de Performance Humana, que entende que o conhecimento nessa área de exercício ele deve ser compartilhado, não pertence a ninguém, e isso precisa ser feito dentro do contexto de uma equipe multiprofissional, que é isso que vocês estão vendo aqui. Esse é o meu time de profissionais de educação física, médicos, nutricionistas e etc. Muito bem, então antes da gente começar, eu queria fazer um preâmbulo para colocar todo mundo na mesma página, e eu acho que tudo começa pelo entendimento de que a suplementação alimentar é essa cereja. Ela vai em cima do bolo. Que bolo é esse? Uma boa dieta e um plano de atividade física bem elaborado, né? Não adianta você comer só a cereja. Você tem que comer o bolo com a cereja em cima, né? A dieta, o exercício, caso necessário, acompanhado da suplementação alimentar. E esse é um conhecimento super moderno, né? Vejam que Hipócrates já dizia: Let the food be the medicine, and the medicine be the food.
Então, é um conhecimento antigo, todos os profissionais aqui que trabalham nessa área já conhecem essa frase, e a gente precisa fazer isso sobreviver, porque às vezes a gente se sente cercado de tantas inverdades e que a gente passa a se questionar, será que eu estou correto mesmo? E como eu falei, né, quando a gente fala de suplementação alimentar, o trabalho ele tem que ser feito com o médico de mão dada com a nutricionista. Isso tem que ser feito em equipe, só existe esse caminho. Bom, então vamos começar aqui. Eu queria trazer uma primeira verdade sobre suplementação, talvez a maior verdade sobre suplementação, que é a seguinte, que existem muitos mitos. Essa é a maior verdade nessa área. E do outro lado, a gente tem que lembrar que a medicina, a nutrição, é a ciência das verdades transitórias. E, portanto, muitas das verdades que a gente vai expor aqui hoje, no futuro, provavelmente passarão a ser mitos. Então, a gente tem que acompanhar a ciência, que nessa área é jovem e encontra-se em constante evolução, para que a gente não fique parado no tempo, apegado a verdades do passado e que se tornaram mitos, né? Qual que é a definição norte-americana, né, pelo FDA, de suplemento alimentar? Eu trouxe um trecho desse documento, que eu recomendo a leitura a todos vocês, está nesse site aqui, What is a Dietary Supplement, de 2015, que tem a definição formal de suplemento, resumindo a história toda, é um produto que tem a intenção de ser ingerido e que contém ou qualquer combinação das seguintes substâncias, uma vitamina, um mineral, um componente herbal ou botânico, um aminoácido, uma substância dietética para uso para suplementar a dieta de uma pessoa, ou um concentrado metabólico, um constituinte, um extrato. Como é que a gente chegou nessa definição lá de 2015? Isso tudo nasceu em 1994, quando da publicação desse chamado DSHEA, Dietary Supplement Health and Education Act, um ato, uma emenda à Constituição norte-americana que tem força de lei e que tinha por objetivo facilitar o acesso da população norte-americana aos suplementos alimentares. E isso, de fato, aconteceu. O problema é que havia uma série de brechas, não se imaginava a esperteza da indústria dos suplementos, e isso, então, esse documento permitiu, uma vez que os suplementos foram subcategorizados como alimentos, uma subcategoria dos alimentos, isso fez com que o FDA não tivesse o poder de exigir estudos de segurança e de eficácia pré-lançamento no mercado norte-americano dos suplementos alimentares. Então, realmente foi uma festa, uma farra do boi, começou a surgir tudo que é suplemento possível e imaginável nos Estados Unidos, e isso ficou assim durante anos, certo? No Brasil, quem rege a coisa toda é a Anvisa, como todos sabem, e a gente tem 4 possibilidades de enquadramento para os suplementos alimentares. Vocês encontram isso no portal da Anvisa, está aqui o site. Você pode ter um suplemento classificado como alimento para atletas, que significa dizer que eles são destinados a atender às necessidades nutricionais específicas de atletas e não podem, por definição, obviamente, conter nenhuma substância tida como doping, segundo a lista da WADA, né? E eles podem ser classificados de várias formas, por exemplo, como vocês conhecem, suplementos à base de creatina, cafeína, energéticos, repositores eletrolíticos, etc. Seriam os alimentos para atletas. Outra possibilidade de enquadramento no Brasil são os alimentos com a alegação de propriedade funcional, que são alimentos que se dizem, que se colocam como tendo algum tipo de propriedade funcional no seu material publicitário, na própria rotulagem. Nesse caso, no Brasil, existe sim a necessidade pré-lançamento de uma comprovação mínima científica de que essa apregoação de fato existe. Então, a lei no Brasil, me parece, na minha análise, mais bem feita que nos Estados Unidos. No entanto, nós temos o problema da fiscalização aqui, que a gente vai ver já já. O enquadramento como novos alimentos, que são alimentos sem tradição de consumo no país, ou alimentos que contenham novos ingredientes, ou então substâncias mesmo já utilizadas, só que em doses, em níveis muito maiores do que o utilizado anteriormente. E, por fim, os suplementos
vitamínicos e ou minerais que se enquadram nessa definição. Eles servem para contemplar a dieta diária de uma pessoa saudável, tá? Não pode ser uma pessoa com uma patologia pré-existente, em casos onde a sua ingestão a partir da alimentação é insuficiente. Sendo que você tem que ter no mínimo 25% do IDR e no máximo 100% do IDR. Não pode passar de 100% do IDR. Isso a gente vê que com frequência se passa e não há uma fiscalização punitiva da Anvisa em relação a isso. Tá? E não se pode atrelar esses suplementos nesse enquadramento a nenhuma indicação médica, terapêutica, para tratamento de uma doença, certo? Recentemente, em julho desse ano, a gente teve uma nova IN, uma nova instrução normativa, número 28, quem quiser baixar é fácil, só jogar no Google, mas que tem uma lista de substâncias que são autorizadas, substâncias que não são autorizadas, alegações, afirmações que são permitidas e as regras básicas para a rotulagem. Isso é interessante a gente olhar. Então, resumindo a história toda, essa parte chata, regulatória, a gente tem no Brasil um modelo mais robusto, mais adequado que o norte-americano, por incrível que isso possa parecer. O problema é, mais uma vez, a fiscalização. A gente vê uma grande carência de ações punitivas duradouras, eficientes por parte da Anvisa no nosso país. E a gente não tem também muito bem constituído um sistema de farmacovigilância como tem nos Estados Unidos o FDA, o FAER, né? Um sistema muito robusto de comunicação de um evento adverso. Você, colega médico, nutricionista, se você suspeita de um evento adverso relacionado a um suplemento, você deveria ter aonde, claramente, facilmente informar isso para que a agência regulatória fosse em cima daquele lote, descobrisse algum problema. São pessoas que estão utilizando algo e que estão tendo um problema de saúde, às vezes, né? E para confundir a história toda, para complicar mais ainda, existe hoje, muito facilmente, o comércio virtual, e-commerce. Então, se eu compro um suplemento que vem dos Estados Unidos, qual é a regra que vale? A do Brasil ou a dos Estados Unidos? Não sabemos também, é muito complicado isso. Então, partindo um pouquinho aí para os mitos, né? Por que a gente tem tantos mitos? Né? Eu falei para vocês que a maior verdade que eu posso dizer para vocês é que existem muitos mitos. Eu acho que isso gira em torno, por que ter tantos mitos? Porque a gente está falando de uma indústria multibilionária. Ela é tão ou mais lucrativa que a indústria dos medicamentos, ou dos aparelhos, equipamentos médicos. Então tem, obviamente, muito marketing. Tudo que a gente recebe está carregado de marketing e nós, profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar no universo científico e que nem sempre é fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só essa propaganda de uma marca de creatina, que é a chamada creatina alcalina, Crealcalin. Nada contra, eu falei que eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu vou mostrar algumas marcas só a título de ilustração mesmo. Domênico, tô até com medo aí, um monte de gente vai ver, será que vão me matar aí na rua porque eu tô falando mal? Tá, se eu morrer, alguém já sabe, né, quem que me matou. Então, olha o que eles dizem que essa creatina alcalina ela é mais segura e mais eficiente que a creatina convencional, que todos conhecemos, que é a creatina monoidratada. Eles se dizem mais do que 10 vezes potente do que a creatina comum, é uma alternativa a todos os efeitos colaterais da creatina tradicional, né? Efeito gastrointestinal, a creatina mais potente do mundo, certo? Então, esses dizeres, quando você, por exemplo, pega um estudo clínico, esse trabalho aqui, um estudo randomizado e controlado, com 36 pacientes, que foram metade deles randomizados para creatina monoidratada e metade para tal creatina alcalina, follow-up de 28 dias, um trabalho muito bem feito por conta disso aqui. Pré e pós-intervenção, pré e pós-uso dessas duas opções de creatina, foi feita uma análise de composição corporal por DEXA, um dos métodos padrão ouro, biópsia muscular para ver o nível de creatina intramuscular e testes de 1RM para supino e agachamento, teste de capacidade anaeróbia, tudo isso, como eu falei, pré e pós-intervenção, e a gente observa que não houve diferença nenhuma entre os grupos com relação a todos esses itens que foram avaliados, inclusive eventos adversos. Então, aquilo que se coloca na propaganda, no universo científico, não se consegue comprovar, certo? E você vai querer comprar, né? Quem não vai querer tomar isso aqui? Pô, eu quero ficar igual esse cara aí. Eu quero. Né? O Guilherme já é assim, né? O atleta que está aqui com a gente. E assim, a gente vê, é muito comum. Quem não vai querer tomar Centrum para ser bem sucedido como o Luciano Huck, ou tomar esse... Olha só o nome. Isomicil,
míssil de proteína para ficar lindo, igual ao casal Giovanna Elbank e o Bruno Gagliasso. Então, realmente tem questões complexas aqui envolvidas. Se a gente fizer uma busca no Google, por exemplo, jogar a palavra suplementos alimentares, eu fiz isso em novembro, né, quando eu comecei a montar essa aula, eu tive 12.400.000 retornos. Os primeiros, todos, obviamente, que é onde você vai clicar, são patrocinados, certo? Que é onde todos nós vamos clicar. Então, tem alguém pagando para colocar aquilo ali. Por outro lado, você tem no PubMed muita informação científica de qualidade. Tem muita porcaria também, não é porque está no PubMed que é bom, né? Mas se você jogar lá, suplementos dietéticos, você tem 74.000 opções de leitura interessantes. Outro ponto aqui, a gente tem hoje em dia esse fenômeno das musas, os blogueiros, os celebridades de Instagram. E vejam, esse casal, por exemplo, sem citar nomes, eles têm mais de 3 milhões de seguidores. Por que é que sou eu que estou correto e não eles, que são sarados, lindos e tem um monte de gente? Eles que estão certos, eu estou errado, sem dúvida, né? E vários outros exemplos. Tirei do Instagram dessa colega aqui o seguinte, desculpa, né, não, colega. Uma postagem, determinada postagem, estava isso daqui, ó. Ela deu uma receitinha de uma determinada coisa que ela utiliza. Água de coco, açaí sem xarope de guaraná e frutas vermelhas batido com Glamour Protein. Então, assim, vocês têm ideia quanto ganha uma dessas celebridades para uma postagem dessas? Alguém tem ideia? Quer chutar? Dá um chute aí. 50 mil, acertou, em cheio. Varia de 10 a 60 mil uma postagem, tá? Então, cuidado quando vocês replicam o que alguma dessas celebridades colocou. Vocês estão ajudando a manter esse ciclo vivo ou até aumentar essa coisa. Por outro lado, a gente tem a nossa parcela de culpa também, né? Os mitos estão de lado a lado. Então, olha aqui, esse cartoon. A mãe falando com o garotinho. Você viu? O Felipe morreu. Que Felipe, mãe? Aquele menino que usava suplemento. Mas, mãe, ele morreu atropelado. Não importa. Ele usava suplemento alimentar. Né? A gente tem essa postura, essa abordagem just say no, essa postura de juiz, de você estar ali julgando o seu paciente. Não é isso. Nós somos profissionais de saúde, a gente tem que se colocar do lado do paciente e encaminhá-lo pelo caminho correto. Né? A gente tem que evitar esse tipo de abordagem aqui. Outros pontos para pensar, gente, esse mercado dos suplementos, isso não é à toa, ele tem essa característica de inovação constante. A gente tem sempre a sensação de que a gente está um passo atrás, a gente está correndo atrás do próprio rabo e estamos mesmo, né? Tem frequente introdução de novos ingredientes. Aqui está um exemplo que todos conhecem, o pessoal mais antigo aí que já malha há mais tempo, tinha um suplemento da Muscle Tech que chamava Hydroxycut. Apareceu aqui uma série de casos na literatura, nesse jornal de gastroenterologia, em 2008, uma série de casos de hepatotoxicidade grave associada a esse suplemento. E aí o que eles fizeram? O suplemento foi retirado do mercado e eles reintroduziram com uma nova fórmula. E olha a estratégia dos caras. Hydroxycut Hardcore. Hydroxycut Hardcore Elite. Hydroxycut SX7. Hydroxycut SX7 Black Onyx. Hydroxycut Max. Hydroxycut tananã. E o maravilhoso Hydroxycut Gummies, balinhas de Hydroxycut. Então, é de propósito, você é incapaz de acompanhar todas essas fórmulas. E o seu paciente vai perguntar, doutor, eu estou usando o Hydroxycut S7, você conhece? Peraí que eu vou olhar aqui na internet. É assim mesmo, a gente tem que olhar e ver a composição, porque é difícil de acompanhar. Como eu falei, na indústria dos suplementos, eles estão tentando sempre estar um passo à nossa frente. Olha esse outro exemplo aqui, esse suplemento chamado MioX, que se diz ser um inibidor da miostatina. Eu vou mostrar para vocês o que é essa miostatina. E olha aqui como eles colocam, ó, na capa, testado clinicamente. Pronto, acabou. Para o leigo, isso basta. Para a gente, não pode bastar. Tá? Outro exemplo, a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui, um análogo da folistatina, tem sido visto bastante por aí, o folidrone, né? Olha só como eles se colocam, anabolizante natural. Quem não quer comprar isso aqui? É natural, não vai me fazer mal, né?
que são essas substâncias aí? A gente enxerga hoje o músculo esquelético, que está exemplificado aqui nesse desenho, como um órgão endócrino, talvez o maior órgão endócrino do nosso corpo. A gente tem aí um secretoma, um pacote de substâncias que são secretadas pelo músculo em resposta ao exercício físico, constituído de mais de 600 substâncias. Lembrando que isso é uma área de estudo recente na endocrinologia. Cada congresso que a gente vai, aparece uma nova substância que conjuntamente são chamadas de miocinas, tá? Hormônios secretados pelo músculo. Entre eles estão esses dois que a gente citou. A miostatina, que quando a gente malha, ela é secretada pelo músculo para controlar o processo de hipertrofia, ela inibe o processo de hipertrofia, porque nenhum processo no organismo pode se dar de forma descontrolada. Na endocrinologia é sempre assim, tem o yang e o yin. Um hormônio aumenta, o outro diminui em determinado processo, para que tudo se dê de forma bastante controlada. Então, a miostatina inibe o que a gente quer, inibe a formação de massa muscular. Então, a indústria lançou um inibidor da miostatina. Eu vou impedir esse processo de diminuição da hipertrofia. E a folistatina é um inibidor natural da miostatina, que é produzido pelo fígado e que também vai regular esse processo. Então, criaram aí, entre aspas, um possível análogo da folistatina, que é o que a gente viu ali. Da onde surgiu, da onde se descobriu esses hormônios? Isso nasceu primeiro em animais de laboratório, estudos com knockout nos Estados Unidos. Não vou entrar nesse caminho, vou mostrar um caminho mais agradável para vocês, que é o caminho que foi visto em alguns tipos de animais, como esse gado dessa raça Belgian Blue, que é um animal que existem alguns, como se fala, aqueles que servem só para procriar. Reprodutores, obrigado. Alguns reprodutores chegam a pesar mais de 1 tonelada de pura massa muscular, como esse daqui. Os pesquisadores foram tentar entender o que acontecia com esses animais. Eles nascem, alguns deles, com uma mutação, com perda de função, loss of function, mutation, LOF, no gene que codifica a miostatina. Eles não têm, naturalmente, função da miostatina, o hormônio muscular que impede a hipertrofia e, portanto, eles são naturalmente fortes. Tem um relato de um reprodutor desses que arrancou uma porta de aço porque ele viu uma fêmea no cio, ele arrancou com tanta força uma porta de aço. E depois se descobriu esse mesmo tipo de mutação em cães da raça Whippet. Sabe aquele galgo, aquele cachorro bem magrinho? Esse é um galgo, com mutação, com perda de função no gene da miostatina e que fica, então, fortão. Esses animais a gente não vê porque eles são sacrificados, em geral, porque esses são cães de corrida. E não interessa para a pessoa que produz esses animais para a corrida que se tem um animal muito forte, porque eles são muito pesados. Tá? Então, os que são dupla cópia do gene mutado, eles, em geral, eles são sacrificados e a gente acaba não vendo esses animais. E depois se achou isso no ser humano. Isso aqui é uma publicação clássica na nossa área de medicina esportiva do New England, que foi a primeira criança que se descobriu com mutação, com perda de função no gene da miostatina. O primeiro autor desse trabalho é um neurologista que foi chamado numa UTI neonatal, tem a Roberta Braga aqui, nossa neurologista, para dar um parecer. Prazer te conhecer. Então, o colega de vocês, de especialidade, ele foi chamado para ver uma criança com umas miofasciculações musculares, e quando ele chegou lá, ele percebeu que ela tinha um desenvolvimento totalmente fora do esperado da musculatura de membros inferiores. Fizeram ultrassom aqui do paciente e aqui de indivíduos controles de mesma idade. A gente tem aqui marcado vasto medial, musculatura da coxa, vasto lateral, vasto intermédio. Esse menino ele tinha o dobro de massa muscular, de volume de massa muscular em coxa do que as crianças controles, e foi se pesquisar. Ele tinha uma mutação com perda de função no gene da miostatina, né? E, assim, foi feito um esforço tremendo para manter a identidade desse menino em sigilo, é uma criança, né? Mas, infelizmente, você joga no Google aí, você vai achar as fotos dele. Aqui ele um pouquinho mais jovem, aqui um pouquinho mais velho. Ele já está bem, agora, com idade aí, deve estar com uns 15, 16 anos aí, mais ou menos, tá? Então, essa é uma prática muito frequente e incorreta no universo da suplementação alimentar, que é se apoderar de um racional teórico, de um racional biológico, de uma plausibilidade biológica, e tomar isso como suficiente para se produzir um suplemento alimentar sem ter feito um estudo clínico ou uma série de estudos clínicos. Isso é o mais correto.
às vezes até funciona, a pessoa realmente fala, não, doutor Roberto, eu quero manter isso, porque eu estou ficando mais forte, eu estou realmente ganhando massa muscular. Mas o paciente, o usuário, em geral, esquece a questão mais importante, primordial na área de saúde, que é primum non nocere, né? Primeiro, não fazer o mal, que a gente tem que prezar pela segurança. Então, assim, isso aqui a gente vê, infelizmente, todos os dias. Isso aqui é uma receita de um colega que apareceu lá no meu consultório. Olha só, primeiro são 17 substâncias aqui, prescritas para uma pessoa saudável. Você constitui uma polifarmácia numa pessoa saudável. Primeiro ponto, né? Segundo ponto, a gente vai ver aqui alguns nomes, por exemplo, que são... Eu não me sinto confortável de passar alguma coisa que é o super ômega 3, mega, CLA, quer dizer, são coisas que a gente deve buscar, a prescrição médica, a prescrição nutricional, ela transmite um conceito para o paciente, ele recebe aquilo ali, ele está recebendo a forma que você pensa, o tipo de profissional que você é. Então vejam aqui, tem até um número aqui do catálogo de produtos, quer dizer, a pessoa, comportamento totalmente indevido. Vejam, T3 no meio da fórmula também, para uma pessoa sem doença tiroidiana, tríbulos, tadalafila bucal. Então, realmente, isso aí a gente vê todo dia no consultório, algumas coisas absurdas aí. Clínicas anti-aging proliferando, pessoas criando especialidades que nem existem, e até a espetacular e recente odontologia hormonal. Meu irmão é dentista, eu sou, assim, respeito muito a odontologia. Meu irmão é o único doutor da minha família, de verdade, o único que fez doutorado. Então, eu tenho muito respeito pela odontologia, mas isso aqui é totalmente inaceitável, né? Bom, eu vou contar um caso para vocês que começou mais ou menos lá nos idos de 2013. Nós, endocrinologistas, até 2013, a gente não queria se meter nessa questão suplementação alimentar. E quando a gente se omite, infelizmente, a gente dá o espaço para o mau colega tomar poder da questão. Era assim que a gente se sentia. Igual esse garoto aqui. Vamos lá. Então, eu participei de uma mesa num congresso brasileiro em 2013, em Natal, que foi presidido por esse colega, que é o Tadeu. Uma mesa que, pela primeira vez, tentava falar um pouco sobre endocrinologia e exercício num congresso de endócrino. Vejam vocês, em 2013, né? Estava eu com alguns colegas e uma pessoa que assistiu lá a nossa palestra, o Fábio Moura, que é de Recife também, um cara ótimo. Ele chegou no final e falou: Beto, a gente tem que montar um grupo para começar a estudar essa história direito. Então a ideia era de que se a gente não está lutando para mudar a situação, a gente é parte do problema. Então, em 25 de agosto de 2013, eu fiz uma carta, que isso virou um documento, de criação de um grupo de trabalho. Na época se chamava Grupo... Como é que começou o nome? Atualmente se chama CTE, Comissão Temporária para o Estudo da Endocrinologia do Exercício e do Esporte. Esse foi o documento original, várias preocupações na minha carta, mas eu queria ressaltar que já na criação desse grupo, era uma condição que eu coloquei para me envolver com isso, faz-se mister montar um grupo reconhecidamente ético e de postura séria. Naquele momento era mais importante a pessoa ter uma postura ética do que conhecer o tema. Saber o tema era o que menos importava naquela ocasião. Agora já está diferente, graças a Deus. Pelo próprio estatuto da nossa sociedade, a remuneração é totalmente proibida. Então, um exemplo que eu dou aqui clássico, né? A gente viajou, que eu viajei já dando aula aí sobre esse tema, sem ganhar um centavo, parando o consultório, deixando minha filha pequena em casa, N vezes. Uma dessas vezes, eu fui me pediram na regional de Manaus, da SBEM, um mini curso sobre suplementação. Por lá, eu fui na sexta, minha filha fazia aniversário no domingo, né? Eu voltaria no sábado à tarde, minha esposa em pânico, a gente com festa paga. Eu falei, não, amor, vou chegar, calma, fica tranquila, não sei o que lá. Perdi o meu voo, cheguei para o parabéns da minha filha. Então, todo o trabalho que a gente tem tido nesse aspecto é com base de abdicação da nossa vida pessoal, da nossa remuneração, acreditando que vai valer a pena lá na frente. Então, eu fui o primeiro presidente desse grupo em 2013, depois passei o bastão para o Fábio Moura, em 2015,
de 2 em 2 anos vai mudando. Então, agora a gente já vai ter uma nova comissão aí seguindo o nosso trabalho, né? A gente fica muito feliz. Quando a gente assumiu essa comissão, o que eu fiz? Minha primeira ação, eu fiz uma pesquisa dentro do site da SBEM, só com os associados da SBEM, só médicos endocrinologistas. 444 pessoas responderam de forma anônima esse questionário. Eu trouxe alguns pontos aqui. Então, primeira pergunta que eu fiz lá em 2013. Você já fez uso pessoal de suplemento alimentar? 66% responderam que não. Você já prescreveu suplemento alimentar? 60% sim. Então, 60% nunca usou, mas já prescreveu. Você já fez uso de anabolizante com o objetivo que não a reposição hormonal, que não o tratamento de uma condição médica chamada hipogonadismo? Vejam, entre os endocrinologistas, dos 444, 17 já tinham usado bomba, certo? Entre os endocrinologistas. Você já prescreveu anabolizante para um paciente seu sem ser no contexto de tratamento de alguma doença? Vejam que 39 colegas sim, responderam que sim, por incrível que isso possa parecer. E como você avalia o seu nível de conhecimento técnico-científico sobre esse tema, né? Vejam que 67% se consideraram sem nenhum conhecimento ou até, na melhor das hipóteses, conhecimento médio. Então, de fato, fazia muito sentido a gente começar a lidar com esse assunto dentro da sociedade. Tá? Isso bate com o que a gente vê na literatura, vejam essa referência aqui, da Mayo Clinic. Entre os usuários de creatina, 74% deles têm como fonte de informação um amigo. 55% sequer sabe dizer a dose que utiliza e 23% usam doses maiores do que as doses recomendadas. Tá? A ideia era essa. A ideia era que a gente se juntasse aos pacientes e começasse a encaminhar eles para esse caminho aqui, e não esse. Então a gente começou a dar aula em congressos, isso virou uma coisa louca na nossa vida, todos da comissão participaram de muitos congressos, criamos eventos próprios, alguns com mais de 300 participantes, de 17 estados diferentes. Quando isso tudo começou, inclusive, eu tinha até cabelo. Eu fazia exercício muito mais. A gente começou a ver que a gente começou a ser convidado para eventos de outras especialidades correlatas. Então, Congresso de Síndrome Metabólica e Obesidade, Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício, até a própria Sociedade de Nutrologia começou a chamar a gente, e a gente viu que a gente estava caindo no caminho certo. Escrevemos um primeiro livro sobre suplementação alimentar com o selo da sociedade. Mais uma vez, nenhum centavo, nenhum de nós ganhou nisso daqui. Fizemos um segundo livro, que é esse aqui, o mais recente, também chancelado, já mais abrangente, falando de exercício também um pouco. E é isso, a gente está tentando fazer o que se chama lá fora de advocacy. O que é advocacy? É quando duas pessoas falam a mesma língua, quando a gente faz as coisas acontecerem, é quando a gente tenta invocar uma modificação em algo que a gente considera ruim. Se você não fala, se você não pede, as pessoas acreditam que você não quer que aquilo aconteça. Ok, então vamos falar um pouquinho mais aí sobre algumas, entre aspas, verdades, né? Primeiro, onde que a gente pode encontrar essas tais verdades nessa área tão controversa da suplementação alimentar? Eu diria que em 3 fontes principais. Primeiro, as chamadas verdades científicas, nos consensos, nos posicionamentos, em eventos de educação continuada sérios como esse, Nutrição e Comportamento, aqui do PRO. A gente tem a verdade, entre aspas, jurídica, que são as portarias, os warnings das agências regulatórias. Isso é facilmente encontrado hoje em dia, vem para você no seu celular, é só você abrir. E existem alguns institutos de pesquisa, sejam eles governamentais ou não, por exemplo, em Metro, que volta e meia apresentam para a gente também algumas verdades inconvenientes, por assim dizer. Então, olha aqui, só para vocês terem uma ideia de que é possível, sim, se atualizar adequadamente nessa área. Só em 2018, aqui, olha, a gente tem um posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva sobre suplementação alimentar, é uma leitura obrigatória, consenso do Comitê Olímpico Internacional, um consenso envolvendo, olha só quantas sociedades médicas,
Conselho Federal de Medicina, o Comitê Olímpico Brasileiro, Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Então, tudo isso gratuito na internet, é só querer. N, né, documentos, né? Colégio Americano de Medicina Esportiva. Essa sociedade eu recomendo que todos conheçam, o Instituto Australiano do Esporte, que é um órgão federal australiano que rege o comportamento dos atletas olímpicos australianos. Eles têm um site próprio, Instagram, e tem muita informação interessante ali. Tá? E existem publicações do próprio suplemento em si. Então, posicionamento só de creatina, só sobre whey protein, só sobre cafeína, HMB, beta-alanina, o que queiram, tá? Recomendo também essa leitura aqui do British Journal of Sports Medicine, uma grande revista também, que é o famoso A to Z dos suplementos alimentares. Eles têm, são 2 páginas para cada letra. Letra A, todos os suplementos com a letra A, 2 páginazinhas, tá? É grátis também, você consegue baixar isso aqui. Aqui só para você ter uma ideia, ó, do tamanho desse documento, são os suplementos que são cobertos aqui, e é super sério isso aqui. Bom, queria mostrar para vocês também essa verdade aqui inconveniente, que é o uso amplo dos suplementos, que permeia a sociedade não só brasileira como norte-americana. Então, nos Estados Unidos, a gente está falando aí de 3 milhões de pessoas usando suplementos alimentares. Isso consiste, portanto, em um problema de saúde pública sério, certamente mais importante do que o diabetes tipo 1, por exemplo, para falar da minha especialidade. Em termos numéricos, a gente dá muito valor a isso aqui, mas deveria dar muito mais a isso aqui, ao uso indiscriminado de suplementos, sem indicação. Tá? Até mais importante até do que o HIV. Sendo que esses números são subestimados, são números provavelmente menores do que o real. A maioria, a imensa maioria dos usuários, a gente não está falando de profissionais do esporte, são pessoas como nós, que fazem um pouco de exercício, e existe uma misperception que é muito comum, que eles são seguros. Você perguntar para alguém, cara, você acha que você tem mais chance de ter um efeito colateral usando esse suplemento aqui ou esse remédio aqui? A pessoa vai falar que o remédio tem mais chance, sem dúvida nenhuma. E até a chance, existem vários trabalhos mostrando isso, a chance do paciente relatar numa consulta médica um evento adverso relacionado a um suplemento é infinitamente menor, mesmo ele estando vivenciando um efeito colateral, do que relatar um efeito colateral de um remédio. Tá? E o uso, às vezes, é precoce, às vezes antes do fechamento do crescimento da cartilagem de conjugação em adolescente, pré-adolescente. Então é complicado. A realidade nacional tem poucos dados. Eu trouxe esse trabalho aqui com 1.000 domicílios, pegando as principais capitais brasileiras, feito em 2015, e a gente tem aí que mais da metade dos lares brasileiros informam uso de algum tipo de suplemento alimentar. Vale lembrar que poucos são os suplementos que de fato funcionam. Em geral, eles cabem em uma mão. A gente brinca assim, cabem em 1 ou 2 mãos. Tem várias formas de saber isso. Eu trouxe aqui essa classificação porque ela é bem didática, classificação ABCD do tal Instituto Australiano do Esporte, que classifica os suplementos de acordo com o nível de evidência científica que sustenta o seu uso, em letras, né? Quanto mais perto da letra A, maior é a evidência e maior o suporte para o uso do suplemento. Quanto mais perto da letra D, maior risco para o seu paciente e menos evidência. Então, vejam aqui, por exemplo, quem fica na letra A. Whey protein, beta-alanina, creatina, bicarbonato, cafeína, probióticos, etc. Suplementos que precisam de mais estudos. HMB, carnitina, glutamina. Tá? Grupo C, que é quem não se encaixar em nenhum dos outros grupos, fica no grupo C. E grupo D, que é aquele que não deve ser utilizado. Vejam aqui, por exemplo, efedrina, DMAA, guardem esse nomezinho aqui. Vou mostrar para vocês alguns rótulos aqui. DHEA, androstenediona, tríbulos terrestre, maca, grandes blockbusters que com certeza, talvez muitos de vocês tenham usado, né? Ou usam até. Alguém aqui usa DHEA, por exemplo? Eu tenho vergonha, né, de falar, né? Depois me fala, manda no WhatsApp. Então a gente tem que tentar ficar no A e evitar, pelo menos evitar o C e o D, né? O B você pode usar,
mas, por exemplo, para o Instituto Australiano do Esporte, dentro de protocolos de pesquisa, certo? Esperar todo mundo tirar foto, depois eu viro o slide. Então tá. Existe também, é óbvio que as entidades nem sempre concordam plenamente com relação a isso. Então você vai ver aqui alguns desencontros. O Colégio Americano de Medicina Esportiva coloca que esses são os suplementos que têm evidência científica aí. Então algumas coisas batem, outras não batem. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva dividiu os suplementos em categoria 1, que são aqueles de evidência forte, que suporta a eficácia e são aparentemente seguros. Vejam aqui, ó, dividido à esquerda para a formação de massa muscular, para a hipertrofia, e à direita aqueles que são direcionados para performance. Então vejam, por exemplo, o HMB, que o Instituto Australiano do Esporte bota como categoria B, aqui é considerado o nível A de evidência pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Então, existem alguns desencontros, mas eu queria chamar a atenção principalmente para cá, para os que têm pouca evidência e que não devem ser usados. Aqui quase sempre há uma concordância. Vejam aqui alguns blockbusters que a gente vê todo dia, prescritos em combinação, inclusive CLA, glutamina, pré-hormônios, tríbulos, triglicerídeo de cadeia média, carnitina é um clássico, né? Que, nossa senhora, como vende isso e não serve para nada. Xixi caro, né? Que a gente brinca. Ok. Então a gente viu que são poucos os suplementos que de fato funcionam, que são essas listas, 3 listas que eu mostrei para vocês. E aqueles que funcionam, eles funcionam pouco. A magnitude do benefício que a gente vai oferecer para o usuário gira em torno de 3 a 5%. A gente tende a superestimar o benefício que a gente vai ter com esses suplementos. Então, existe um super especialista nessa área, que é o Ron Morgan, que ele tem esses 2 mandamentos, ou essas 2 verdades, que são as seguintes. Primeiro, se o suplemento funciona, provavelmente ele está proibido. É o caso dos anabolizantes, por exemplo, né? E se o suplemento não está proibido, provavelmente não funciona. Certo? É ótimo isso, né? Olha isso aqui eu acho... assim, o melhor slide da aula é esse aqui. Isso é incrível. Vamos pegar aqui atletas de ciclismo. Meus amigos aí, Guilherme e o Silvio. Vamos supor que eu pego vocês e eu falo para vocês, eu vou enganar vocês, eu vou dar... para vocês, primeiro eu vou dizer, olha, eu vou te dar aqui uma pílula de farinha. Você vai pedalar aqui o máximo que você consegue tomando essa pílula de farinha. Vamos ver o que acontece. A performance, quando a pessoa toma, sabendo que está tomando placebo, diminui 1,5%. Aí eu pego você num outro dia e falo, olha, eu estou te dando aqui uma pílula de cafeína, nessa dose aqui de 4,5 miligramas por quilo, que sabidamente melhora a performance, tá bom, Silvio? Como é que fica a sua performance? Só que é cafeína fake. É a mesma pílula de farinha daqui, só que eu te enganei, eu não falei. O que acontece com a sua performance? Aumenta na mesma magnitude que houve perda de performance quando você sabia que era farinha. É o chamado efeito placebo. E se eu fizer esse mesmo teste contigo, te der uma pílula de farinha, te enganando, dizendo que é cafeína, mas agora eu estou te dando dose dobrada, Silvia, 9 miligramas por quilo. O que acontece com a sua performance? Aumenta o dobro. Tá? Então, o efeito placebo, ele existe, é muito claro na área de suplementação alimentar, e ele não só existe, como ele tem dose e resposta. Quanto mais placebo você dá para a pessoa, melhora mais a performance. Exatamente, professor. Ainda existe a questão do efeito nocebo, que é o fato de você dar farinha para a pessoa e ela tem um efeito colateral. Tá? Então, cuidado, porque o paciente ele vai te falar isso. Não, eu não vou parar porque eu sei tudo bem. O Instituto Australiano do Esporte falou que não é para usar. Mas eu estou melhorando minha performance. Provavelmente por efeito placebo, provavelmente se expondo a riscos desconhecidos e com substâncias que não são as mais adequadas. Tá? Faltam 10 minutos, né? Outro ponto aqui que eu queria deixar para vocês é que herbal não significa inócuo. O título desse paper foi espetacular. Agora eu vou morrer aqui, né? Agora eu morro quando sair daqui. Não vou nem citar o nome. Não filma não aí, professor. Por favor. Inclusive, eles até me chamaram para dar uma palestra.
Então, vejam aqui um relato de casos de injúria hepática grave, alguns pacientes, inclusive, indo a transplante hepático por uso de produtos daquela marca ali que eu mostrei, que é tida como inócua, como herbal, né? Então, é isso que a gente falou. É uma percepção muito incorreta de que tudo que é suplemento é seguro. Olha só essa análise publicada no New England, que observou um período de quase 10 anos de visitas a emergências médicas por conta de uso de suplementos alimentares. Foram 23 mil visitas por ano decorrentes de efeito colateral por uso de suplemento. 2 mil internações por ano. Domênico, qual doença interna 2 mil pessoas por ano aqui no hospital? Sei lá, infarto, talvez, IC, nem isso. 28% dos casos envolvendo pessoas muito jovens. 20 anos, gente. Pode ser o filho de algum de vocês aí, 34 anos. Com alguma frequência, o evento teve origem cardiovascular, infarto agudo, AVE, coisas graves. Tá? Então, lembrar que evidência de ausência é diferente de ausência de evidência. Quando você tem um estudo que mostra que não há malefício, é uma coisa. Quando você não tem um estudo que mostra benefício ou malefício, é outra coisa. Em geral, o suplemento está aqui. Ele não tem evidência. Raros são os que têm evidência de ausência de malefício. Ups. Bom, como a gente está chegando no final aqui, eu vou ter que escolher um pouquinho o que a gente vai falar. Vou lembrar vocês uma coisa que saiu na capa dessa revista aqui, Endocrine News, uma revista semi-técnica da Endocrine Society, que eu assino, em janeiro de 2016, na capa, olha só. Estaria a biotina distorcendo os resultados dos exames de sangue do seu paciente? Você pode estar tratando algo que o indivíduo não tem. A gente tem visto cada vez mais o uso da biotina, que é uma vitamina, também sinônimos, né? Vitamina B7, vitamina H, ou coenzima R, ela às vezes vem manipulada com esses nomes, isso atrapalha para a gente descobrir que o paciente está usando, mas em altas doses, em mega doses. Só para vocês terem uma ideia, a recomendação do IOM, Institutes of Medicine, de consumo é em torno de 30 microgramas por dia, que é o que tem no Centrum, por exemplo. E a gente vê indivíduos usando 10 miligramas, 10 mil microgramas. 1 miligrama para cima, a biotina, nessas doses, já pode modificar, alterar os resultados dos exames laboratoriais da parte hormonal e falsear os exames, tanto para mais quanto para menos, e você achar que o paciente tem uma doença endocrinológica, encaminhar para o endócrino, ou o endócrino tratar o paciente para algo que ele não tem. Certo? E muitas vezes a indicação da biotina nem existe. A pessoa está usando porque ela ouviu que faz bem para o cabelo. Quem usa biotina aqui, mulherada? Ninguém? Estão com vergonha. Tá? Então, cuidado com isso. É só falar para o paciente para ele parar a biotina 4 dias antes do exame de sangue, que ela é uma vitamina hidrossolúvel, então ela limpa rápido, não é uma vitamina lipossolúvel que se acumula do tecido adiposo, então ela limpa rápido, 4 dias de suspensão, colhe o exame de sangue e depois pode voltar a tomar. Tá, a gente não vai ter muito tempo agora para falar dos chamados pré-hormonais, DHEA e androstenediona. Vou passar um pouquinho, essa história não vai dar para contar. É bom que o professor Domênico me chama um outro dia para voltar. Deixa eu voltar aqui. Mas só resumindo a história, DHEA e androstenediona, eles são hormônios, tá? A pessoa pode achar que está tomando um pré-hormonal. Esse nome foi criado pela indústria dos suplementos para justamente transmitir uma falsa ideia de segurança. Tanto é que eles estão na lista de proibida da WADA. Vocês vão encontrar eles na região S1, que são os agentes anabolizantes. Tá? Todos eles lá, todas as suas vertentes, vocês vão encontrar aí não só androstenediona, mas androstenediol, 4 androstenediol, 5 androstenediona. O meu é melhor porque tem uma ligação dupla, então tudo a mesma coisa, tá, gente? Certo. Lembrar também, nessa reta final aqui, que, por exemplo, de 20 marcas testadas de whey protein por esse grupo de pesquisa chamado PROTEST, eles checaram se elas atendiam a 2 das exigências da Anvisa. Super simples as exigências. A primeira que eu quero chamar a atenção de vocês é essa aqui. A Anvisa aceita uma variação para mais ou para menos de 20%. Quando você lê o rótulo e
e confronta o que está no rótulo com aquilo que de fato tem no suplemento, você pode ter variação para mais ou para menos de 20%, e isso está ok, está dentro da lei. Tá? Então, de 20 marcas testadas, somente 5 marcas de whey protein atenderam a essa exigência que já é frouxa. Certo? Então, olha assim, absurdos que a gente viu. Por exemplo, essa marca aqui tinha 34% a menos de proteína do que o que constava no rótulo e 844% a mais de carboidrato em relação ao que constava no rótulo. Então, eu estou tomando esse suplemento e estou engordando, que você me passou. Provavelmente, porque você está tomando não proteína que eu te passei. O leigo vai saber isso que é duro, porque o rótulo já está enganando. Exatamente. Nem nós, né? A gente não tem como saber, né? Ok, vários outros exemplos aí nesse mesmo sentido. Isso quando a gente não fala de contaminações como essa aqui, feita em cima da base de dados do FDA, por substâncias médicas mesmo, né? Então aqui, por exemplo, num período aí de 10 anos, se encontraram mais de 700 produtos adulterados, contendo, por exemplo, sildenafil, sibutramina, anabolizante, corticoide, anti-inflamatório. É óbvio, né? Se eu der para o cara um suplemento que tem um anabolizante, ele vai fidelizar. Ele vai falar, caraca, esse whey protein aqui, eu fico muito sarado. Né? Eu vou continuar usando. Eu fico com uma disposição para namorar que é uma beleza. Estou secando, estou usando sibutramina, diurético. Enfim, é uma barbaridade. Retinha final, eu queria ensinar vocês a olhar o rótulo dos suplementos que são chamados de pré-treino, porque são muito usados pelo pessoal que faz aeróbio, principalmente, e ali tem alguns perigos importantes. O maior exemplo para isso foi o Jack 3D, né, que saiu do mercado e voltou com uma nova fórmula. Por que ele saiu do mercado? Porque ele continha uma substância que é o tal DMAA, lembra que eu mostrei para vocês que é no grupo D do Instituto Australiano do Esporte, que é o dimetilamina. É um análogo de anfetamina, então isso vicia, isso causa hipertensão, isso causa AVE, derrame, causa infarto, etc. Né? Então, se você pegar qualquer pré-treino e olhar na composição e encontrar esse camarada aqui, o seu paciente ou você não pode usar isso, tá? Escolhe um outro produto, tem vários que não tem isso, e tem vários que tem e não está escrito no rótulo, né? Então, outra coisa que você tem que suspeitar do suplemento, quando ele te dá aqui, por exemplo, olha, eu vou te dizer qual que é o meu blend, né? A minha marca de blend. Eu misturo todas essas substâncias. Creatina monoidratada, que é uma ótima substância, beta-alanina é uma ótima substância, cafeína também. Vamos fingir que nem tem o DMAA. Mas ele não me diz a dose de cada ingrediente. Ele só diz a dose do pacote total. Se você tem 1 micrograma de beta-alanina e 4.144 miligramas de cafeína, você não sabe dizer. Certo? Então, nunca usem, nunca indiquem também suplementos que você não consegue saber a dose de cada ingrediente. Tá? Outros exemplos, Lipo6, todo mundo já viu aí. Olha lá quem está lá também, que a gente tem que aprender a olhar. Sinefrina. Sinefrina também é um análogo de anfetamina, também não deve ser utilizado. Se encontrar, então, DMAA ou sinefrina no rótulo de um pré-treino, não usem. C4, famoso C4. Olha lá. Explosive Blend. O blend tem 718 miligramas. Quanto que tem de cada um aí? Não sei. E olha quem está ali, ó. Sinefrina. Não pode. Ok, aqui uma coisa também, cuidado também, eu vou passar o HMB, né? HMB é hidroximetilbutirato, era para ser. Vejam que essa marca que fez, registrou no Brasil HMB como Human Muscle Builder. E adivinha o que tem no rótulo? Cálcio e fósforo, não tem HMB. Tá? Então você prescreve HMB, o que o paciente vai encontrar? Essa marca. Ele não vai encontrar outras marcas. Vai ter dificuldade em encontrar outras marcas. Então, ele vai achar que está tomando HMB e está tomando cálcio e fósforo. Tá? O HMB correto, aqui é um exemplo, ele tem que ter na composição o HMB, hidroximetilbutirato, certo? Como aqui. Tá? Só para vocês terem uma ideia, aquela marca ali, Arnold, ela não pertence ao Arnold Schwarzenegger. Eles foram processados pelo Arnold Schwarzenegger por usarem o nome dele
perderam na justiça. Então, no Brasil, de fato, eles têm direito legal de usar esse nome, mas, enfim, tem essa questão. Eu, inclusive, relatei esse fato para essa Suzete Pereira, que foi quem descobriu o HMB, e é quem tem a patente do HMB no mundo. Essa pesquisadora, ela é incrível, ela tem dezenas de patentes no nome dela, né? Isso aqui foi no encontro de embaixadores da força, né? Strength Ambassador, pessoas que foram escolhidas para levar a mensagem da sarcopenia mundo afora. No Brasil sou eu e mais um colega, eu tenho essa honra de carregar essa coisa. Mandei um e-mail para ela dizendo essa questão e ela falou, ó, I will share with our legal colleagues. Ela vai dar entrada nas medidas legais necessárias, tá? Muito bem, pessoal. Vou fechar aqui, vou pular aqui. Tinha mais algumas coisinhas, mas a gente vai deixar. Então, eu queria dizer que a gente está aqui, ó, no início de uma longa jornada que diz respeito a tentar transformar o conhecimento empírico nessa área de suplementação em algo pautado em evidência, sério, levado a cabo por profissionais como nós. É a gente que tem que levar isso a cabo. E eu conto com vocês, eu espero ter despertado um gostinho em todos para estudar esse tema. Queria agradecer demais o convite do Dr. Domênico e da Jaque. Reitero aí minha admiração por vocês e o respeito a todos aí. Muito obrigado. Vamos abrir aí para as perguntas. Obrigado, gente. E primeiro, parabenizar a apresentação do Roberto Zagori. Eu fico muito feliz, admiro pra caramba o trabalho do Beto, tudo que ele faz assim para trazer informação importante relacionada aos suplementos. Realmente, se a gente ficar quieto, a gente está sendo engolido por mídia social e por desserviço da informação ruim, né? Foi uma apresentação perfeita, irretocável, sempre maravilhosa. Eu pontuei três questões que eu julgo assim, muito importantes, e não vou me alongar muito para a gente poder discutir. Na verdade, o Beto comentou praticamente elas todas. O que eu acho muito importante em relação à suplementação, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é para quem? Por quê? Né? Então, o Roberto já colocou na apresentação que o ganho é entre 3% a 5% dos que funcionam. Isso faz diferença na prática clínica? Isso faz diferença na academia? Isso faz diferença esteticamente? Certamente não. Isso faz diferença para um atleta de ponta? Certamente sim, do primeiro para o 10º colocado, né? Pódio ou não. Então, para quem a gente vai usar? Quem tem indicação e quem não tem indicação. Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar criticamente quando a gente quiser fazer o uso, quando a gente estiver conversando com alguém, porque nós somos influenciadores e divulgadores de informação, e quando a gente estiver prescrevendo no consultório. O outro ponto importantíssimo que eu julgo, é a questão do efeito placebo, que o Beto também colocou no final muito bem. O efeito placebo, ele não pode ser desprezado pelo profissional de saúde, em qualquer área. Ele é muito importante. Tem estudos que mostram que até 30% de eficácia em efeito placebo, até em doenças. Então, a gente precisa entender e ter essa percepção dessa leitura que o paciente vai trazer para a gente no consultório e tentar contornar com orientações e tentar diminuir, minimizar o dano na prescrição, mas entendendo que ele vai ter essa percepção de melhora. Né? Não adianta simplesmente a gente falar, mas não funciona. Vai romper uma relação e ele vai continuar usando, porque, infelizmente, o acesso é muito fácil e a gente vai perder a chance de ajudar aquele paciente. Então, entender que ele realmente tem uma percepção de que funciona e que realmente pode funcionar mesmo sem ter aquela substância ali dentro é muito importante para a gente poder conduzir de uma forma correta e ter o paciente junto com a gente para ajudá-lo. A outra questão muito importante em relação à rotulagem é exatamente essa questão de adulteração. Tem um estudo de 2009 no New England, saiu mostrando que os suplementos americanos e europeus têm até 25% de adulteração. Então, 25% é muito, né? Isso em 2009, a indústria cresceu exponencialmente. Imagino que esse percentual tenha crescido também. Tem um senso comum de que se o suplemento é gringo, ele tem uma chancela melhor, mas como o Roberto expôs muito bem, muito pelo contrário. Lá, principalmente nos Estados Unidos, eles têm presunção de inocência. Então, a questão da fiscalização antes do lançamento, até pela categoria de suplementação, praticamente não existe. Uma vez que alguém passe mal, como foi o caso do primeiro Jack 3D, que gerou um AVC hemorrágico,
o dono foi preso, a fábrica fechou, e aí eles reestruturam, lançam de novo com uma outra fórmula, enfim, mas lá eles têm a punição, que aqui a gente não tem, lá eles têm a fiscalização, que aqui a gente não tem, mas lá eles não têm o crivo inicial por ser uma categoria de suplementação. E um outro detalhe relacionado à rotulagem é que lá, se você tiver alguma substância em quantidade pequena, abaixo de 7% do que tem na fórmula do produto, por uma questão de comercial, você não tem a obrigação de expor no rótulo. Então, às vezes, eles colocam um blend patenteado e não botam o que tem ali, porque eles têm essa proteção legal. E você nem sabe o que pode ter. Então, você pode... Na verdade, tem suplementos que são adulterados na má-fé mesmo, que eles botam tudo que tem e não botam o que realmente tem ali dentro. A gente já teve alguns casos, por exemplo, de CLA que realmente não funciona com sibutramina aqui no Brasil também. Mas, além disso, eles têm essa proteção de ter uma parcela pequena que eles podem não expor a substância que está ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Esses são os pontos mais importantes assim, que eu gostaria de ressaltar e parabenizar o Roberto. Achei que foi uma apresentação linda. Bom, redundância, né? Parabenizar a sua brilhante apresentação. É um desafio falar de mitos e verdades em suplementação, visto que quem não, né? Quem não conhece um amigo que copiou receita, que se suplementa e, enfim, é bastante exposto, né? Assim, tá muito fácil. Tudo que você colocou com relação à mídia, com relação de serviço. Isso é super importante. A gente tem que ter esse cuidado e alertar mesmo o seu trabalho de chamamento, né, de ativismo, né, com relação a esclarecer, estar presente em todos os congressos, em momentos importantes, para estar exatamente expondo, baseado em evidência científica, daquilo que é e aquilo que não é. O risco, né? Será que sabem dos riscos? Benefício todo mundo acha que tem, a gente já viu que nem tanto assim, né? Então, o chamamento que você faz, o seu trabalho, fantástico, foi riquíssimo amanhã, com certeza. Ressalto só que é um mercado extremamente rentável, né? O Brasil é o terceiro mercado em suplementação alimentar, perde para os Estados Unidos e para a Austrália. Então, assim, é bastante rentável. E essa flexibilização do FDA, né? Que assim, a Anvisa acaba sendo até mais rigorosa, né? Até dificulta um pouco, mas mesmo assim a gente vê situações em consultório bastante assustadoras, como prescrições de cima a baixo de substâncias que você fala assim, como assim, né? Para que isso? E aí a gente entende por que após a sua apresentação, diante de tantas questões, de tantos facilitadores. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar, até porque vocês já falaram brilhantemente sobre tudo, a Flávia, espetáculo. Então, procurem, por favor, um médico, um endocrinologista especializado, uma nutricionista, com certeza, que vai poder, obviamente, orientar, até porque a gente estava conversando. Dentro do contexto do grupo A de evidência, a maior parte do que está ali, a gente consegue ofertar na alimentação orientada, né? Então, por favor, né? É isso. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar, Roberto. Fiquei muito feliz de ouvir a exatidão, as colocações muito ponderadas. E antes ainda de ir para o rótulo, eu fiquei muito feliz quando ele começou com a cereja do bolo, né? E a gente tem visto, na minha prática de 46 anos de atuação, quem traz para mim hoje, não a pergunta da cereja, mas da receita do bolo, e do bolo que é suplemento, de paradoxos do tipo, pessoas que dizem, deixei de usar o leite, agora a minha opção é o whey. Ou seja, o que é isso? Né? Como é que a gente explica essas coisas? E daí eu achei que foi brilhante todas as suas colocações. Quando você fala no rótulo, nós cada vez mais pedimos para que as pessoas descasquem do que desembrulhem. Consequentemente, quanto menos rótulos você puder ver, melhor. Mas, se a gente está numa briga para que os nossos rótulos estejam cada vez mais elucidativos, também estamos à beira mesmo de um rótulo muito mais esclarecedor, onde o chamamento vai ficar mais claro.
Mas enquanto nós não temos isso ainda, eu acho que é importante se ter esse olhar cuidadoso para essa colocação muito explícita que foi para ele ali da versus carboidrato, que é tanto vilão, né? E só se pensar, vamos procurar proteína, vamos ver qual é a quantidade de gordura, mas você não ter medo do carboidrato. A natureza é feita para mais carboidrato mesmo. Então, por que esse vilão e por que pensar-se tanto em suplementação alimentar às custas da proteína, que faz você constantemente estar querendo pecar no carboidrato? Então, acho que esse é o olhar cuidadoso para o rótulo nos próximos tempos. Menos rótulo, mais descascar. Bom, obrigada. Obrigada, parabenizar. Brilhante a palestra. Concordo com tudo que já foi falado aqui. E eu fico muito feliz de ver que agora os profissionais da área da medicina, da nutrição, estão invadindo mais um pouquinho, explorando mais a internet, o Instagram, o Facebook. A gente fica muito cuidadoso, né? Mas e a minha frente, colocar, né, um CRM à frente disso? E a gente acaba perdendo para pessoas que estão passando a mensagem errada. E tanto estudo maravilhoso, né, ver aquele grau de evidência A para o próprio whey protein, mas para quem, né? Que a gente vai trabalhar. E sim, a suplementação é para quem precisa, é para quem necessita, por isso que dá o nome suplementação, né, complementação. E depende muito do público. Eu vejo pessoas tomando suplementos que realmente não precisa, como ele falou, fazendo xixi caro. E a gente tem um grau de absorção até mesmo dessas proteínas. E eu fico muito feliz de ver uma apresentação dessa e saber que a gente está no caminho certo, no caminho da ciência, e agora trazendo isso com o advento da internet, do Instagram, do Facebook, trazendo isso a público e fazendo com que eles não enxerguem a gente apenas como por trás de um jaleco. É um profissional, o que ele mandar eu vou fazer. Não, ele vai entender o que a gente está falando com ele e ele vai começar a ter um senso crítico até com esses Instagrams, que eles vão olhar aquela receita, né, o glamour, né, e vão falar, não foi bem isso que o meu médico, que a minha nutricionista falou para mim. E muito menos se deixar levar por um vendedor de loja de suplemento ou colegas de academia. Parabéns a todos. Bom dia para todo mundo, primeiramente. Obrigado, Cláudia, pela palavra. O Roberto falou muito ali do mercado norte-americano. É sempre um mercado que é o buzz do momento, onde surge, já que você 3D primeiro ano, surge nos Estados Unidos, vira febre. Aí todo mundo quer copiar na Europa, no Brasil, enfim. Então, em função disso, geram-se muitos mitos e verdades, e a gente, principalmente o atleta profissional, eu até gostaria de dividir essa experiência. A gente tem que tomar muito cuidado com essa parte da contaminação cruzada que o Roberto citou. Isso existe muito mais do que a gente pensa. Então, pela regulamentação da WADA, que é a Agência Internacional de Antidopagem, o atleta é responsável por saber tudo que ele está ingerindo. Eu não posso chegar, mas no suplemento tal, ele tem lá o Super Powerful Mega Blend, e que não me discrimina a quantidade de cada substância. Eu podia tomar, sei lá, 1 miligrama, tinha 10. Se eu tomei, eu sou responsável, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A gente tem que realmente, eu aprendi muito a fazer isso, analisar com muito cuidado e com muito detalhe os rótulos. Isso é uma coisa que até, assim, quando você senta com um patrocinador, você assina um contrato, tem certas cláusulas lá que você tem até que devolver dinheiro para o cara se você quebrar aquele contrato, se você for pego com doping. Então a gente é muito educado, vamos dizer assim. Você tem um médico ou um nutricionista? Como é que funciona lá para te orientar? Uma nutricionista, e eu diria que coisas que já foram faladas aqui, a suplementação, ela é muitas vezes um pouco exagerada. Ela é um complemento, então existe... foca-se muito no equilíbrio. Carboidrato, proteína, gordura. Você tem uma alimentação equilibrada e suplementar com cada individual de cada um. Você vê realmente que você está com necessidade de suplementar ali. Tem uma nutricionista te orientando lá. Sim, uma nutricionista. Obrigado aí pelos comentários. Acho que assim, se tiver que escolher um profissional, ou o endócrino, ou o nutrólogo, ou a nutricionista para orientar, é a nutricionista, sem dúvida nenhuma. Não sou eu. O personagem principal é a nutricionista. Eu sempre gosto de reforçar isso, que o trabalho, obviamente, casado, das 3 especialidades, é o melhor trabalho, lógico, mas não podendo, nutricionista.
Vou te passar 2 dicas para os atletas que estão aí também, para quem quiser. Tem 2 aplicativos que são muito legais. Um inclusive, foi desenvolvido por um colega nosso lá do Laboratório de Performance Humana, o Marcelo Rício, ele é médico do esporte e pediatra, ele cuida dos atletas jovens do nosso laboratório, né? E ele tem um aplicativo que se chama NoDop, N-O-D-O-P. É de graça, todo mundo pode baixar. Muito bom, você bota seu sexo, masculino, feminino, a modalidade, triatlon, e você joga ali a substância que você quer tomar, o suplemento, ele vai te dizer se é doping ou não. Simples, super fácil. E outra dica boa é o aplicativo Suplement 411, que é um aplicativo que você pode, inclusive, reportar ali. Você cria ali um banco de informações. Suplement em inglês? Suplement em inglês 411. Que você pode, por ali, reportar que você suspeita que um suplemento tal esteja contaminado. E você pode checar se alguém já teve essa dúvida. Então, você, como atleta, você pode ficar com o pé mais atrás. Você pode, a pessoa, o médico, a pessoa envolvida, o atleta, a gente pode ligar para o SAC do laboratório que faz aquele suplemento e pedir uma análise daquele suplemento específico ali. Se o laboratório te negar isso, pode ter certeza que é para pular fora. Se ele falar, não, perfeito, pode me mandar aqui, eu te dou um relatório, pronto. Você, como atleta, olha, eu me preocupei, tá aqui antes de começar a tomar, eu fiz uma checagem, isso vale a pena, né? Bom, no tempo da seleção, sabe que a preocupação com o antidoping era muito grande, de modo que não havia chance de tomar um remédio, podia ser um anabolizante. Mas eu acho que a grande coisa para atenção é a tradição brasileira, principalmente antes de competição. Alimentação, um bife de filé mignon, feijão, arroz, salada de tomate. E aí resolvia muito bem. Agora, eu vou pedir permissão, Cláudio. Eu vou fazer uma pergunta a você. Vou mudar um pouquinho de ângulo agora. Nós temos aqui um grupo de pacientes candidatos a transplante que faz exercício com reabilitação. Todos com sarcopenia, é evidente. Mas aqueles com a função renal preservada, você acha que nós podíamos prescrever um anabolizante, um whey protein, sem riscos? Certo. Então, a gente vai entrar aí no assunto, o tratamento da sarcopenia, né? O tratamento da sarcopenia, professor, assumindo que há um clearance de creatinina maior que 60, ou seja, a função renal é preservada, ele consiste basicamente em atividade física, exercício tipo musculação, exercício de resistência, e aí vale lembrar que volumes baixos, intensidades baixas para o paciente sarcopênico já produz melhora funcional. O paciente não vai ganhar massa magra, mas ele vai melhorar a funcionalidade. Se você repetir os mesmos testes que você usou para diagnóstico, por exemplo, o teste de levantar e sentar da cadeira, o hand grip, por exemplo, o paciente, mesmo não tendo ganho massa magra, ele melhora do ponto de vista funcional se ele fizer 2 sessões por semana de exercício de resistência, tá? Então, exercício é o primeiro tratamento fundamental para a sarcopenia, mas a gente sabe que muitos pacientes não podem fazer, porque estão em pré-op de transplante cardíaco, ou tem um pulmão só, ou tem caquexia por câncer, são pacientes muito graves, né? A gente vê isso lá no laboratório, né? A gente montou, inclusive, um grupo de estudos de sarcopenia lá, eu estou no meio do grupo, e então exercício, e outra questão é a dieta e suplementação alimentar. Então, assim, fundamental ajustar o aporte calórico para esses pacientes, a gente acaba focando muito na proteína, mas se a gente ofertar proteína sem casar o aporte calórico adequado, a gente vai desviar a proteína da sua função básica de anabolismo muscular, sua função estrutural, e ela vai virar um substrato energético. Você vai queimar a nota de $100 se você só der proteína sem caloria. Então, sem dúvida, sem dúvida. Vou chegar lá, mas assim, outros fatores que são importantes também, que precisam ser ajustados, sono, a microbiota intestinal, tem vários players aí que são talvez para um segundo momento. Num primeiro momento, eu acho que eu pensaria em exercício, tipo musculação, ajustar o aporte calórico, na sequência, ajustar o aporte proteico, e aí a gente não precisa ter medo, o paciente com função renal normal, a gente sabe que o sarcopênico ele precisa pelo menos 50% de cota proteica a mais que a pessoa que não tem sarcopenia. Então, a gente está falando aí de 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E aí, nesse contexto, se não for possível via dieta ofertar tudo isso, se for necessário, você pode colocar o whey protein sim. Eu adicionaria aí um composto, né, que é o HMB, que a gente viu ali, foi citado.
ali a gente estava falando na questão exercício e tal. Do ponto de vista de sarcopenia, o HMB tem muita evidência. Ele funciona, mais uma vez, o ganho de massa muscular é pequeno, mas o ganho funcional é grande. E mesmo na ausência do exercício. Então, as doses de HMB para sarcopenia, tem estudos já com 2 gramas por dia mostrando benefício, mas a gente fala em geral de 3 a 6 gramas por dia. Existem suplementos prontos que já vêm com aporte calórico pensado para você, o aporte proteico e com HMB junto, né? Eu não tenho conflito aqui de interesse, por exemplo, o Ensure Plus Advance. E a questão anabolizantes, essa é uma questão que eu vejo assim, com mais ceticismo, por ser endocrinologista, né? Eu, pessoalmente, nunca prescrevi um anabolizante para sarcopenia. Eu acho que a gente tem muitas outras coisas antes que precisam ser feitas que não são feitas e que funcionam, em vez de dar a resposta, entre aspas, mais fácil, que seria o anabolizante. Mas eu vejo que grandes especialistas de outras áreas, geriatria, que lidam até mais que eu com sarcopenia, gostam de usar anabolizante. Eu penso que não, porque ainda não, a gente não sabe dizer se vai melhorar a mortalidade ou não. Vai melhorar a massa muscular? Vai. Vai melhorar a funcionalidade? Vai. Mas o doente vai morrer menos? Ou vai morrer até mais? Porque às vezes aumenta a mortalidade, né? Só para elucidar isso, Fabrício, meu chefe lá no laboratório, ele sempre cita uma coisa, vocês devem saber melhor que eu, que diz respeito à terapia intensiva. Em determinado momento, alguém criou um tipo de ventilação, um tipo de estratégia de ventilação que melhorava muito o PF do doente. Só que aumentava a mortalidade. Valia a pena? Não valia a pena. Então é a mesma coisa. Às vezes você dá um anabolizante, o cara fica realmente melhora a massa muscular, melhora a funcionalidade, mas morre. O único comentário em relação a isso é que realmente diversos estudos mostram exatamente que o uso do anabolizante pode até aumentar o ganho de massa magra, mas não necessariamente a funcionalidade, e muitos até com risco de aumento de mortalidade, e a maior parte mostrando que não aumenta, né? Pode aumentar o risco de mortalidade e não diminuir a mortalidade. Mas o que eu acho que as pessoas acabam indicando mais é porque dá um conforto para o familiar, não defendendo, porque eu sou contra e também não uso. O conforto para o familiar e para o paciente do efeito mesmo de estar mais musculoso, mais bochechudinho, mais rosado. E a angústia que se tem com um paciente muito, muito caquexo. Exatamente. Mas realmente, assim... Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Um comentário sobre a questão da intoxicação, né? Que a gente falava. Tem um trabalho da Lancet Neurology, já tem uns 5 anos, sobre vitaminas. Ele faz uma revisão sistemática grande e mostra que algumas vitaminas em alta dosagem pode gerar AVC hemorrágico e outras questões. Se quiser, depois a gente pode passar. E eu lembro sempre de um caso, falando de coisas legais, permitidas, né? Um Red Bull, o paciente chegou com crise convulsiva aqui na emergência. Não era status, não, era crise convulsiva. Ele tinha ido para a noite, ido para a night e tomou 18 latinhas de Red Bull. Cafeína pra caramba. Então, é claro, é um caso extremo, né? Mas, enfim. Mas aí a pergunta é o seguinte. Eu sempre tenho, como todo mundo aqui, a gente sempre tem muitos amigos que estão usando, meia dúzia de médicos que estão usando, senti diferença e tal. Eu falei, mas olha, você está fazendo mais atividade física? Estou fazendo mais atividade física, estou comendo bem e estou dormindo melhor também. Mas eu estou muito melhor, mas é por causa do suplemento? Enfim, sempre se questiona. Exato. E aí a pergunta é sobre um pouquinho advogado diabo, né? A questão do efeito placebo. Tem um efeito placebo, mas é um efeito real. Então, pergunta de coração aberto. Assim, vocês acham que para a pessoa, para o não atleta, para o leigo, às vezes para o saudável, sem doença, que quer fazer atividade física, a gente sabe que a gente vive uma epidemia de exaustão, quase que depressão, pessoas fadigadas, cansadas, e que às vezes percebe, eu não uso nada, não recomendo, não sei prescrever, mas eu me sensibilizo com, olha, eu me senti muito melhor. Eu passei a fazer atividade física depois do suplemento. Qual a opinião de vocês sobre isso? E aí, Roberto? Ótima pergunta, ótima pergunta. Isso meu pai brinca comigo que todo bom médico tem que ter um bom placebo. Tem que ter um bom placebo para prescrever, né? Então, acho que é muito por aí. Realmente, será que... A gente vê muito isso na obesidade, né, Flavinha?
você às vezes, por exemplo, a questão da liraglutida, que é um medicamento hoje de primeira linha para tratamento da obesidade, super eficaz, seguro, e a gente sabe que a liraglutida tem que ser prescrita em cima de dieta e exercício. Só que o paciente não faz dieta e exercício. Então, será que você entregando o desfecho que ele quer, que é a perda de peso, depois ele vai fazer o que você queria que ele fizesse, que é a dieta e exercício? Às vezes, sim. E aí é a tua resposta. Então, acho que é analisar cada caso, e acho que não é de todo ruim, às vezes, você manter algo que você sabe que não tem lá benefício, mas também não tem malefício, e que ele pode estar colhendo o efeito placebo. Só os 2 neuros aí, tem grandes estudos na área de suplementação alimentar que são publicados em periódicos de neurologia. Ou periódicos gerais que publicam muito de neuro, por exemplo, Lancet, né? Eu gosto de citar o estudo que eu acho mais confortante para o uso da creatina. Foi um estudo que avaliou o uso da creatina para pacientes com Parkinson, que foi patrocinado pelo braço do NIH que fomenta a pesquisa na área de neurologia. E que eles estão à busca de novas terapias para Parkinson e doenças ainda que não têm drogas que modificam a história natural, né? Então, creatina para Parkinson não teve efeito nenhum do ponto de vista funcional, mas permitiu para a gente estudar por 4 anos, num grupo, 700 pacientes, todos com idade muito mais avançada do que o que a gente usa, com polifarmácia vigente, múltiplas comorbidades, e não teve nenhum malefício renal, que é o grande fantasma que acompanha a creatina. Então, tem na área de vocês coisas que a gente aproveita do lado de cá que são muito boas. Respondendo a pergunta, eu acho que sim, eu acho que vale. Lógico, se incorrer algum risco, não. Mas eu acho que é muito importante você trazer bem-estar para o paciente. Hoje a gente fala muito, a gente sabe. Eu estudo muito a parte hoje de lifestyle medicine, né? Eu sou médica do esporte, nutróloga, clínica, mas eu preciso muito que o meu paciente tenha adesão. Eu preciso que ele siga as minhas orientações. Eu não sou pautada nas prescrições, claro que eu prescrevo, mas eu gosto muito da mudança de estilo de vida, hábito de vida. E se eu prescrevo alguma coisa que ele tem uma percepção real, que ele tem um resultado real, mesmo que seja por efeito placebo, não pode desprezar esse efeito de jeito nenhum. Tá? Não vou fazer isso trazendo risco para ele, mas suplementos seguros, creatina, o HMB, são suplementos que a gente pode usar com uma certa segurança, não vejo problema nenhum, a resposta é sim. Fazer um comentário em relação ao Red Bull. Eu palestro todo ano nos congressos de cardiologia sobre riscos de termogênicos e substâncias estimulantes. E 2 comentários. Um mostrando que a performance aumentada pelo Red Bull ou por blends não é superior à performance aumentada pelo conteúdo de cafeína que eles têm. Então, você está tomando muitas outras substâncias, além do que você poderia para ganho de performance. E o risco maior que eu vejo é realmente o uso associado, hoje por jovens, associado ao álcool. E com até 18, né? Com até 3 doses, você já tem demonstrado alteração de adesão plaquetária de lesão endotelial. E eu tenho pelo menos 4 casos nas minhas apresentações de pacientes jovens sem doença coronariana, em torno de 26, 28, 30 anos, com lesão, chegar em emergência, documentado, com associação de Red Bull com álcool. Meu nome é Maurício, queria agradecer muito, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um dissidente da medicina e de uma área que é mais de pensar também o tratamento do paciente, que eu sou médico, mas eu sou um estudioso de medicina vibracional e medicina energética, que eu tenho muitos preconceitos nessa área. Mas assim, o que eu vejo é que a força da palavra ela é muito poderosa, principalmente com leigo. E quando eu vejo suplementação alimentar e eu explico para o meu paciente que isso não é alimento, mas é uma suplementação alimentar, a palavra já foi posta. Ele pensa, mas é alimento. E a gente tem que pensar também que muitos desses suplementos alimentares, principalmente nos Estados Unidos, são catalogados dentro da área psicoativa, como St. John's Wort, que é Hipericon, a própria melatonina, a cava-cava, eles são psicoativos. E nos Estados Unidos, dentro de uma certa dosagem, eles são suplementos alimentares. Inclusive, para a gente importar, tem uma graduação de concentração em miligramagem, etc., que a gente só pode trazer para o Brasil se for abaixo daquele. O THC, por exemplo, que é um canabinoide, né? Ele só pode ser trazido para o Brasil se ele, com a autorização da Anvisa e tudo, mas tem um grau de concentração desse psicoativo. Então, quando a gente começa a falar em psicoativos, então a gente ganha uma outra dimensão muito mais grave, porque todos eles
podem estar influenciando o paciente a usar como se fossem alimentos. E, na verdade, são psicoativos que podem levar a quadros psiquiátricos, neuropsiquiátricos muito graves, muito importantes, né, nesse âmbito social que a gente vive. Então, é só uma observação para a gente pensar muito isso. Bem colocado. A melatonina tem tido relato agora em dose acima de 5 miligramas de efeitos colaterais. O hipérico perfurato, que é antidepressivo, tem tido problema. Graves, etc. Assim, excelente. Eu vou encerrar, mas eu queria fazer 2 comentários breves. Primeiro, que eu fui fazer uma prova, era uma prova de ciclismo, não me achava muito bem preparado, fui lá na Flávia, aí você vê que ela é boa nutróloga. Eu falei, Flávia, o que você acha que eu tenho que tomar uma prova que vai durar 3 horas? Domênico, bebe água, come uma cocadinha, uma barrinha, mais nada e tal. Então eu saí de lá achando que ia levar isso tudo, e ela não me deu absolutamente nada, né? Então eu acho que isso prova que vocês estão, todos vocês aí, no caminho certo, né? A Virgínia sempre fala isso, né? Desembrulhe menos, descasque mais e tal. E segundo, gente, que o médico tem uns prazeres, umas coisas assim, que é uma felicidade, né? Só nós, numa véspera de ano novo, de festa, um auditório cheio, para escutar o Roberto, que no dia do aniversário dele, vem nos dar uma palestra, vem nos brindar. Ele é que nos deu o presente, viu? É assim, isso mostra que você é uma pessoa muito generosa, muito querida, fez uma palestra excepcional, vai estar no Facebook, né? Já era admirador e fã do seu pai e agora também do filho. Acho que está no DNA, está na genética, boa qualidade aí. Parabéns e um feliz ano para todos vocês aí. Muito obrigado.